Oi pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje no nosso canal aqui da Fábrica de Visu, tá bom? Eu sou o Carlielda e serei o professor de vocês hoje, aqui nessa maratona, onde nós vamos resolver algumas questões, vamos fazer algumas análises referente à disciplina de Administração Geral e Pública no nosso concurso da Polícia Penal aqui do Estado do Ceará, tá bom? E vamos também olhar alguns pontos teóricos que podem te ajudar a resolver algumas questões, tá bom? A primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é o que? Aproveitando sempre a deixa do nosso curso, também o nosso foco também aqui nos nossos projetos, é o que? É a importância da resolução de questões, tá bom? Vocês têm sempre que ter isso em mente. Nós estamos aí na reta final, estamos é, nos aproximando cada vez mais do concurso. Não sei se nós temos ainda 60 dias até lá, mas já é um período bem reduzido para que a gente possa realmente dar aquele gás final, aquele sprint para poder chegar no dia da prova bem preparado. Ainda mais levando em conta, como já foi destacado aí algumas vezes em outras aulas, em outros vídeos pelo nosso professor Damasceno e pelo nosso mestre Flauzino, que no último concurso da Polícia Penal, o grande divisor de águas dos aprovados e daqueles que não conseguiram êxito no concurso foi o quê? Foram realmente as questões básicas, né? Por isso o nosso curso aqui, Destravando as Básicas, vai te ajudar a conseguir gabaritar, certo? É, as disciplinas dessa área para poder fazer com que você alcance o seu e o nosso objetivo, que é fazer você conseguir a aprovação, fazer você conseguir vestir a farda preta da Polícia Penal aqui do estado do Ceará, tá bom? Eu não sei se vocês já notaram, deve ter percebido que hoje estamos em um ambiente um pouco diferente, não estamos no nosso estúdio aqui da Fábrica de Bizu, mas eu estou diretamente da minha residência, minha humilde residência, fazendo essa transmissão de aula para vocês, tá bom? Pode até observar ali que eu sou uma pessoa digna, né? Afinal, consegui levantar o Mionir, ele está ali atrás, ó. Brincadeira da parte, vamos lá, né? É, mas nós temos sempre que focar em reta final em quê? Em resolver questões. Por isso, a nossa equipe aqui da Fábrica de Bizu procura sempre trazer para vocês questões gabaritadas, questões comentadas por nós, professores, por nós que nos preparamos já há muito tempo em áreas específicas para te ajudar a alcançar, certo, o êxito da sua aprovação. Então, professor, o que é que a gente deve fazer nessa reta final? Resolver questões, certo? O senhor tem alguma dica, algum bizu de onde conseguir questões da banca, questões voltadas para o estilo da banca, questões sobre o assunto? Claro que eu tenho, aqui na Fábrica de Bizu, tá bom? Aqui a gente vai conseguir te orientar por meio de questões como resolver, como acertar cada vez mais questões, tá bom? Então vamos lá. Essa aqui seria a nossa primeira dica, a primeira orientação da noite, tá bom? Façam questões, em particular de administração pública, que é a minha disciplina. Segunda dica da noite, pessoal, que deve destacar: procurem fazer questões de maneira bem orientada, certo? A gente pode colocar desse modo, bem orientada sobre aquilo que a banca gosta de cobrar. Nós sabemos que a IDECAN, que é uma banca que tem crescido muito nos últimos anos, você possui um perfil de desenvolvimento de questões um pouco variado, certo? Prova disso, vocês podem observar na prova que foi aplicada pela IDECAN no último concurso da Polícia Civil, aqui no estado do Ceará, e na sequência, pouco tempo depois, poucos meses depois, acho que uma diferença só de 4 ou 5 meses, a IDECAN também aplicou aqui no estado do Ceará a prova para o Instituto Federal do estado do Ceará, o IFCE, né? Com um perfil de cobrança completamente diferente. Professor, levando em conta esses perfis distintos da banca, certo? Com conteúdos semelhantes, mas em provas distintas, carreiras policiais, carreiras universitárias, como é que o senhor acha que vai vir? Vai vir mais no estilo da Polícia Civil ou mais no estilo do IFCE? Queridos, eu espero, e até para poder realmente ter um nivelamento muito adequado, é que venha no mesmo nível que veio nas cobranças da Polícia Civil, tá bom?
Outro exemplo que nós tivemos é da Polícia Militar do Estado do Ceará, onde nós tivemos duas provas aplicadas pela IDECAM, se não estiver enganado, que foi a última de praça e a última de oficial, também cobrando exatamente esse nosso conteúdo aqui, que é o conteúdo de administração pública, aonde nós tivemos também perfis distintos de cobrança. Para a praça foi um perfil relativamente leve, certo? Não, leve que diga assim, né? Um pouco mais esmiuçado, mais detalhado, e para oficial não, foi um pouco mais ali básico mesmo, né? Então, assim, a gente tem que se preparar adequadamente para o que pode aparecer aí na nossa prova, tá bom? E, como eu já estou dizendo aqui, estudando de modo adequado. Professor, o que seria esse modo adequado? Deixa eu mostrar aqui para vocês. É estudar realmente aquilo que a banca cobra, tá bom? Quando eu digo para vocês que nós temos que estudar de modo adequado, eu estou querendo dizer para vocês, certo? Nossa disciplina, nosso professor, eu estou querendo dizer para vocês exatamente isso aqui, tá bom? Que nós devemos observar o que é que a banca gosta de cobrar. Se nós formos observar, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar aqui um pincel. Ó, do nosso conteúdo programático, dos nossos assuntos, o que é que nós temos aqui? Ó? Vamos ter processo organizacional, que envolve planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação. Vamos ter planejamento estratégico, certo? Vamos ter gestão de processos. Aqui no planejamento estratégico, apesar da banca estar cobrando planejamento estratégico, há ainda a necessidade implícita de você ter noção do que é planejamento tático e planejamento operacional. Professor, mas por que se a banca não colocou a cobrança desses outros dois tópicos? Certo? Porque normalmente a IDECAM, como a gente vai observar daqui a pouco, em algumas questões que eu trouxe aqui para vocês, a IDECAM gosta de cobrar esse conteúdo conceituando, misturando os conceitos desses três níveis de planejamento, o estratégico, o tático e o operacional, misturando não só os conceitos, mas também as características. Então é importante que você conheça os conceitos, conheça as características para poder distinguir um do outro, tá bom? A questão também da eficiência, certo? Eficiência, a distinção entre eficiência, eficácia e efetividade, a questão da governança e do accountability e das relações humanas de trabalho, aonde essa daqui, nos últimos 5 anos, nós não tivemos o que, ó, nenhuma incidência de questões envolvendo esse tópico aqui. Já os demais, se você me perguntar, professor, o que é que eu mais devo ter noção? Onde é que eu devo mais focar os meus estudos? Olha só, aonde você vai ter aproximadamente 83% de chances de ter questões sendo cobradas, olha só. 83% das questões, ou seja, 24 de um total de 29 questões que a IDECAM cobrou nos últimos anos, com base nesses tópicos aqui, 24 foram sobre o quê? Processo organizacional, certo? E planejamento estratégico, certo? Então, professor, onde é que eu devo me dedicar mais? Onde é que eu devo focar mais os meus estudos? Nesses dois tópicos, pessoal. Se você está com pouco tempo, se o negócio já está arrochado, você está com muita dúvida, onde é que você deve focar os seus estudos? Aquilo que você deve direcionar o pouco tempo que lhe resta em cima desses dois tópicos? Processo organizacional e planejamento estratégico, tá bom? Um estudo mais direcionado é isso. É você estudar aquilo que a banca vem cobrando. É você estudar aquilo que a banca tem mais histórico de cobranças. Ah, professor, quer dizer que a banca não vai cobrar nada de relações humanas? Pode não cair? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que no histórico de cobrança da banca, pelo histórico que a banca tem de apresentar questões dessa disciplina, a maior incidência dela é de cobrar questões envolvendo processo organizacional e planejamento estratégico, certo? Lembrando que dentro do processo organizacional nós temos aqui a parte de planejamento de um modo geral, que também indiretamente vai envolver o que? O planejamento estratégico, o tático e o operacional, nosso ETO,
certo? A parte de direção, a parte de comunicação, a parte de controle, que também tem uma incidência muito grande, é um subtópico, mas que tem uma grande incidência, e a parte de avaliação, tá bom? Então, são esses os tópicos que a gente deve manter um maior direcionamento dos nossos estudos, tá bom? E já pensando nisso, nós vamos trabalhar algumas questões envolvendo esses tópicos. E antes de iniciar, irmos aqui para a nossa próxima etapa aqui da nossa live de hoje, que é resolver algumas questões envolvendo esses tópicos, eu gostaria de trabalhar com vocês o quê? Alguns conceitos básicos que envolvem o conteúdo de planejamento, certo? Em particular o planejamento estratégico. Deixa eu abrir aqui uma página em branco, só um instante. Pronto. Olha só, na parte do planejamento, o que é que nós vamos ter? Ó, nós temos que trabalhar sempre aquela ideia de que nós temos, dentro do estudo da administração geral e pública, nós temos 3 níveis de planejamento organizacional, certo? Quais são esses níveis de planejamento? Deixa eu fazer aqui. Nosso planejamento. Ó, deixa eu separar aqui os níveis. Opa. Aqui no borrachinha. Pronto. Vou mudar aqui a cor agora. Aqui um azulzinho claro. Nosso planejamento estratégico está no topo. Nosso planejamento tático e o nosso planejamento operacional. Então, quando eu falo de planejamento organizacional, certo? Eu estou me referindo a esses 3 níveis de planejamento, tá bom? Dentro de uma organização, eu tenho no básico do básico do básico esses 3 níveis de planejamento, certo? O estratégico e o tático operacional. A nossa prova, dentro do nosso primeiro tópico, vai nos trazer a necessidade de nós entendermos o que é um planejamento, certo? O planejamento se divide em 3 níveis, seja ele estratégico, tático ou operacional. O nosso segundo tópico, de modo particular, vai focar muito em cima de quê? Do planejamento estratégico. Então é importante, mais uma vez, que você conheça, que você consiga distinguir os conceitos, as características desses 3 níveis de planejamento. E quando a gente vai trabalhar as características, deixa eu mudar aqui mais uma vez a cor para distinguir. Deixa eu pegar aqui uma tintazinha, um ponteiro da cor preta. A gente tem que lembrar, quando vai trabalhar aqui as distinções, que no caso do planejamento estratégico, ele vai focar aonde? Ele vai focar na visão da empresa, certo? Na visão da empresa. Opa, um instante. O planejamento estratégico, ele tem como característica ainda, certo? O foco no controle a longo prazo. Isso aqui é um destaque importante, certo? Ele tem um foco no longo prazo. Certo? Ele vai ter ainda, pessoal, uma forte orientação, certo? Às ações externas da empresa. Isso aqui é um detalhe importante, orientação externa. Porque dos 3 níveis, certo? O estratégico, o tático, o operacional, o estratégico é o único que tem essa visão externa. O tático e o operacional, você tem uma visão interna da empresa, dos processos internos, das ações internas. O estratégico não, ele vai ter um foco tanto nas ações internas, no processo que está sendo desenvolvido internamente, como também naquilo que está acontecendo externamente, já que é ela, certo? É ela que cuida, esse nível que cuida do planejamento de longo prazo,
certo? Daquilo que vai ser trabalhado a longo prazo da empresa, e para poder fazer isso, ele tem que ter uma noção do que está acontecendo ao seu redor, certo? Então, essas características são importantes. Olha só, os objetivos do nível estratégico, os objetivos dele são objetivos gerais. Objetivos gerais. E aqui é outro ponto importante para a gente entender. Quanto mais no topo do nível de planejamento, mais genérico, certo? Mais universalizado é o seu nível de planejamento. Quanto mais na base da pirâmide, quanto mais na base do nível de planejamento, mais específico e detalhado é o seu objetivo, mais específico e detalhado é o seu planejamento do dia a dia, por exemplo, tá bom? Quando nós vamos aqui para o nível tático, o que é que nós temos como características que nós devemos levar para a prova, certo? Vamos lá, ó. Temos aqui como característica que enquanto o nível estratégico tem uma visão da empresa, o nível tático vai ter uma visão de unidades. Visão de unidades. Unidades ou departamentos. Certo? Unidades ou departamentos. O nível tático vai ter ainda, certo? Um foco. Nós vimos que o estratégico tem um foco no longo prazo, o nível tático tem um foco no médio prazo, certo? Tem um foco no médio prazo. O nível tático tem ainda, certo? Uma definição, um objetivo, certo? Um objetivo o que? As definições das ações departamentais. Objetivo, as definições das ações departamentais. Certo? Então, o nível tático ele já vai afunilando mais aquela visão que o nível estratégico tem com relação à empresa. O nível estratégico vê a empresa como um todo, o nível tático já dá aquela afunilada, já tem uma visão departamentalizada. Lembrando, aqui nós não temos mais uma visão externa, temos uma visão só única e exclusivamente interna. E como é que ele enxerga a empresa? Como é que o nível tático enxerga a empresa? Por unidades, por departamentos, por áreas de atuação internas da empresa, tá bom? Só tomar um pouquinho de água, a garganta tá seca, seca. Só um instante. Pronto, vamos lá. Continuando. Desculpa, vamos lá. Então, nós já notamos aqui um afunilamento, uma redução, certo? Dessa visão que se tem nesse nível com relação à empresa. O que vai se aprofundar ainda mais quando a gente chegar no nível operacional. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nível operacional, o que nós encontramos? O que é que nós temos aqui? Vamos ter uma visão de tarefas, certo? Visão de tarefas, certo? Tarefas, ficou feio. O azinho aqui ficou meio feinho. Opa, tarefas. Tarefas barra rotineiras. Nós vamos ter ainda no nível operacional o quê? Um foco no curto prazo. Olha, a gente pega a distinção. Quem é que tem foco no longo prazo? O estratégico. Quem é que tem foco no médio prazo? O tático. Quem é que tem foco no curto prazo? O operacional. Olha só. Foco no curto prazo. Certo? Temos ainda aqui no operacional o que, certo? Os objetivos, certo? Os objetivos dos resultados específicos. O objetivo daqui são resultados específicos.
resultados específicos. Vou botar aqui para não ficar no meio. Os objetivos aqui são resultados específicos. Afinal, aqui nós temos uma visão cada vez mais afunilada do dia a dia da empresa. O nível tático vê a empresa por departamentos. O nível operacional vai enxergar a empresa por operação, certo? Por tarefa a ser realizada. Ou seja, é o chamado também chão de fábrica. É aonde se desenvolve o produto da empresa. Aquilo que a empresa está ofertando realmente ao mundo externo é desenvolvido diretamente aonde? No nível operacional. Há todo o planejamento no nível estratégico, há toda a organização no nível tático e há no nível operacional a realização da ação a ser concluída para a entrega do produto, para a construção do produto, tá bom? Então, esses pontos aqui são fundamentais para que você possa ir para a prova e conseguir responder a questões básicas que a IDECAN cobra, às vezes até trazendo algumas pegadinhas, trazendo algumas cascas de banana para fazer com que o candidato corra o risco de errar alguma coisa, cair em alguma alguma coisa, algum tópico, alguma informação que não deva, tá bom? Vamos lá, bora resolver aqui algumas questões, só para a gente poder ter uma noção de como é que esse conteúdo aqui é cobrado dentro das nossas provas. Vamos lá, deixa eu voltar aqui, vamos lá. Cadê? Vamos lá. Opa. Um instante. Ocultar a apresentação. Deixa eu voltar aqui para nossa tela. Pronto. Voltando. Pronto, nossa primeira questão. Vamos lá. Baixa aí o material. Se você não baixou ainda, o link com o material está aí na nossa descrição, certo? Baixe e vamos nos acompanhar aqui. Vamos lá. O planejamento consiste em identificação, análise e estruturação, coordenação de missão, propósitos, objetivos, desafios, metas estratégicas, políticas internas e externas. Olha só, quando fala de políticas internas e externas, ó, você sabe logo que está falando de quem, pessoal? Deixa eu botar aqui no pincelzinho vermelho, certo? Deixa eu botar aqui o pincelzinho vermelho. Ações internas e externas, certo? Você pode já ficar de orelha em pé, porque pode estar sendo falado aqui de quem? Do nível estratégico. Programas, projetos e atividades, a fim de alcançar o máximo do desenvolvimento possível, com a melhor concentração de esforços e resultados. Realizado no intermédio da organização, o planejamento ocupa-se de alocação de recursos, integrando a estrutura da organização para fazer frente a desafios estratégicos e desdobrando os objetivos institucionais com objetivos departamentais. Considerando o exposto, a alternativa que apresenta o tipo de referido planejamento é... Agora, olha só esse finalzinho aqui, ó. Realizado no intermédio da organização, ou seja, no meio da organização, certo? Ó, não está nem no topo, nem na base, está no intermédio. A gente volta aquele nosso conceitozinho, ó, com a nossa pirâmidezinha básica. Olha só. Aonde nós temos 3 níveis: o topo, que é o estratégico, o meio, que é o tático, certo? E a base, que é o operacional. Aí o que nós temos aqui? Ó? No intermédio, ou seja, no meio da organização, realizado no meio da organização, o planejamento ocupa-se de alocação de recursos, certo? Integrando a estrutura da organização para fazer frente a desafios estratégicos e desdobrando objetivos institucionais com objetivos departamentais. Ou seja, outra informação importante, quem é que transforma todo o planejamento estratégico em possibilidade a ser realizada no operacional? É o tático. É o tático quem pega tudo que o estratégico planeja, elabora na sua visão interna e externa, certo?
É o tático que pega todo esse planejamento e transforma, olha como desenvolver, como realizar aonde? No nível operacional. É o tático que faz esse meio de campo. Por isso que ele fica como intermediário, olha só. É a realização da parte intermediária de todo o planejamento. Então, o tático, ele pega tudo que o estratégico desenvolve, de, desenvolve de planejamento, aí passa a desenvolver o que? Uma divisão departamental para saber como cada departamento, cada setor vai contribuir adequadamente para realizar aquele objetivo maior, certo? E a partir daí, cada setor vai para o seu nível operacional para colocar em prática aquela ação, certo? Então, considerando o exposto, certo? Considerando o exposto desse enunciado aqui, a alternativa que apresenta o tipo de referido de planejamento é o que? É o planejamento tático, certo? Letra B. Opa, cadê meu pincel? Aqui. Letra B. Próxima questão. 2. De acordo com Maximiano, planejamento estratégico é o processo de desenvolver a estratégia, a realização pretendida da organização com seu ambiente. Nesse entendimento do autor, analisa as afirmativas acerca do processo de planejamento estratégico. O processo de planejamento estratégico compreende a tomada de decisões que afetam a empresa a longo prazo. Perfeito. Quem é que afeta a empresa a médio prazo? O tático. Quem é que afeta a empresa a curto prazo? O operacional. Quem é que afeta a empresa a longo prazo? O estratégico. Como ele quer saber as que tratam de planejamento estratégico, a primeira está correta. Lembrando que isso aqui são questões da nossa banca e Deccan, tá bom? Então você já pode discar quem? Letra B, que descarta e não tem a 1, e a letra C, olha só. 2. O processo de planejamento estratégico compreende especialmente decisões sobre produtos e serviços que a organização pretende oferecer e os mercados e clientes que pretende atingir. Professor, como é que eu sei que isso daí é planejamento estratégico? Observando os objetivos, ó. Ele tem objetivos internos, ó, serviços que a organização pretende ofertar, e internos, no caso aqui, e mercados e clientes que pretende atingir. Isso aqui já é uma visão externa. Qual é o único nível que tem uma visão externa? O estratégico. Opa, deixa eu pegar aqui uma borrachinha. Meu pincel aqui passou direto. Pronto. Qual é o único nível que tem um planejamento externo, uma visão externa? O estratégico. 3. Já pode riscar quem aqui? Letra A. Vai ficar só B e E. 3. O processo de planejamento estratégico compreende diagnóstico interno da organização, ou seja, a análise do desempenho, pontos fortes e pontos fracos dos sistemas internos. Perfeito. O planejamento estratégico tem a visão do todo. É ele que vai saber se o resultado final atendeu aquilo que foi planejado lá no início, certo? É a avaliação do nível estratégico é que vai ter essa visão geral da organização, tá bom? Então, mais uma vez, correta, o que já nos deixa com a letra E como gabarito, mas vamos conferir o quarto tópico aqui. O processo de planejamento estratégico envolve preparação de um plano estratégico que compreende por um ou mais dos seguintes objetivos, dos seguintes componentes: objetivos, missão, visão e vantagens competitivas. Outro detalhe importante, é no nível estratégico que nós temos os objetivos gerais da empresa, a missão da empresa e a sua visão, além das vantagens competitivas. É nele que são definidos esses pontos aqui, tá bom? Outro detalhe importante, outra característica importante. O nível tático da empresa tem missão e visão? Não. O nível operacional da empresa tem vantagens, desenvolve conceitos de vantagens competitivas? Também não. Onde é que eu vou encontrar isso? No nível estratégico. Então, letra E, todas as alternativas estão corretas. Próxima, 3. Vamos lá. Segundo o Chiavenato, certo? O planejamento é uma das melhores maneiras de introduzir deliberadamente mudanças e inovação dentro da empresa, sob uma forma previamente definida e programada. Acerca do planejamento dentro das organizações, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá.
O planejamento tático é decidido e desenvolvido nos escalões médios da empresa. Perfeito, correto, tá bom? Isto é, no nível intermediário. Mais uma vez, pessoal, olha a importância de se estudar as questões da banca. Olha o termozinho aqui, ó, nível intermediário. Mais uma vez, a IDECAM fazendo referência ao nível tático, chamando ele de nível intermediário. Olha só isso daqui, tá bom? Olha só isso daqui. Muita atenção. Lá na nossa primeira questão, ele fez a mesma coisa, olha só. Ele falou aqui, ó, realizado no intermediário. Segundo a EDECAM, quem é o intermediário dos níveis? Quem é o intermediário é o tático. É o nível tático, tá bom? Aí, mais uma vez, usando o mesmo termo. Olha a importância de se estudar as questões da banca para entender como é que ela cita, como é que ela cobra, como é que ela referencia os nossos tópicos, os nossos assuntos. Olha só, o planejamento tático é decidido e desenvolvido nos escalões médios da empresa, isto é, no nível intermediário. Perfeito, correto. O planejamento estratégico trata de decisões e ações globais, gerais, genéricas, genéricas, amplas, e para sua correta realização, ela precisa ser adequadamente detalhado e desdobrado. Perfeito. Quem é que vai detalhar e desdobrar o planejamento realizado no nível estratégico? O tático. Quem é que vai colocar em ação esse planejamento? O operacional. Tá bom? Então, olha só, questãozinha correta, certo? Já nos deixa aqui sem ser a A, nem a B, nem a C. O gabarito aqui vai ser a letra D, né? Vamos só conferir. Ó, aqui, apesar da nossa prova trazer a B, C, D, E, aqui está com a B, C, D, porque essa é uma questão da banca mesmo. Não acrescentei a letra E aí, certo? Mas é uma questão da banca que nessa prova aqui só cobrou a B, C, D, tá bom? Vamos lá. 3. O planejamento é uma técnica acíclica. O que é uma técnica acíclica? Certo? Olha o detalhe importante aqui. Olha esse termozinho aqui que pode derrubar a galera. O que é uma técnica acíclica? É aquela que não tem rotatividade. É aquela que não tem o chamado dentro do processo administrativo, a retroalimentação. O que seria isso, professor? É um tópicozinho ligado à parte de avaliação administrativa, que é quando você faz um planejamento, certo? Você planeja, você realiza, e depois de realizar a ação, você faz o quê? Avalia. Avalia para quê? Para saber em que pontos tem que melhorar. Para quê? Para que no próximo planejamento, certo, você possa organizar melhor os pontos, aquilo que foi dito como ponto fraco, para fazer com que ele se torne um ponto forte também. E aí você, mais uma vez, planeja, realiza e avalia para ver se deu certo. Para poder, no novo planejamento, você conseguir adequadamente um resultado cada vez melhor. Então, quando eu digo que o planejamento é uma técnica cíclica, eu estou querendo dizer para vocês que ele planeja, realiza, avalia para saber no que melhorar no próximo planejamento, realização e avaliação, para saber onde precisa melhorar, para que no próximo planejamento, né, se você é da época do Chaves, é o chamado círculo vicioso. Fica sempre naquele ponto, certo? Tá bom? Então, o erro daqui já encontra bem de cara. O planejamento é uma técnica cíclica e não acíclica, ou seja, o contrário. Quando eu digo que se eu afirmar que o planejamento é acíclico, eu estou dizendo que não tem como eu realizar um planejamento realizar uma ação que foi planejada e avaliá-la para melhorar. Quer dizer que aquela avaliação que eu fiz não vai, certo? Não vai surtir efeito em nada em um novo planejamento para poder realizar aquela ação novamente. Então assim, não faz sentido, ok? Então, o erro dessa afirmativa 3 já está logo de cara aqui, quando eu digo que o planejamento é uma técnica acíclica, quando na verdade o planejamento é uma técnica cíclica. O restante também está correto. Mas vamos lá. Olha só, uma vez que sua execução permite condições de avaliação e mensuração de novos planejamentos. Então, o erro realmente desse tópico aqui é só esse azinho bem aqui, ó. Esse abençoado bem aqui. Tá bom? Muita atenção. Vamos lá.
mais uma questão, mas antes, intervalo para os nossos comerciais, tá bom? E o que é o nosso comercial? O nosso cupom de desconto, jovem gafanhoto, olha aí, certo? Ó, se você está gostando aqui da nossa aula de hoje, eu trouxe aqui algumas dicas da parte dos níveis de planejamento, estamos aqui olhando algumas questões com vocês. Vocês vão encontrar muito mais questões só comigo, professor Carlielder. Vocês vão ter a resolução de 50 questões, se eu não estiver enganado, em 6 a 7 blocos que foram divididos. Mas ao todo são 50 questões, isso aqui é só a minha parte, tá bom? Porque no nosso cupom de desconto do Destravando as Básicas, aqui da Polícia Penal do Estado do Ceará, você vai ter muito mais questões com professores altamente bisurados, em especial aqui a gente cita o professor Damasceno, o professor Flauzino, certo? Que são figurinhas carimbadas nas aprovações de concurso público, certo? Você vai ter um grande número de questões a serem trabalhadas, a serem analisadas por nós, tá bom? Para te ajudar a entender como é que a banca pensa, como é que a banca analisa, como é que a banca vai cobrar isso de você. Então, esse aqui é o nosso cupom de desconto, olha só. Você vai acessar o nosso Instagram, tá bom? Fábrica de Bizu, lá vai ter o linkzinho para você poder acessar o nosso curso, Destravando as Básicas da PPCE, tá bom? Quando você acessar a página do produto, lá do nosso curso, você vai poder inserir o cupom de desconto, tá bom? O curso hoje, pessoal, ele está por R$ 129,40, certo? Já é bom, mas se torna ainda melhor, porque usando o cupom de desconto, é o cupom esse aqui, ó, o cupom esse daqui, Destravando 20, certo? Você vai ter um desconto, olha só, aí ao invés de ficar R$ 129,40, ele vai ficar um total de R$ 103. Meu amigo, isso dividido aqui até em 10 vezes, você vai pagar isso aqui no custo de formação, achando graça, tá bom? Você vai chegar no custo de formação, opa, vou pagar todo de uma vez só aquele curso que eu comprei lá na fábrica de bizu, eu consigo pagar agora só na minha primeira bolsa eu pago isso aqui achando graça, né? Vamos lá, pessoal. Então, esse aqui é o nosso cupom de desconto, tá bom? Acesse o nosso Instagram, para quem não conhece ainda, tá aqui embaixo, ó, Fábrica de Bizu, ó, no nosso Instagram, ó, tá aqui, ó, @Fábrica de Bizu Oficial. Vocês estão aqui no nosso canal, nesse momento, @Fábrica de Bizu Oficial, também no nosso canal no YouTube, mas aqui, ó, bem aqui, olha só, é o nosso Instagram. Você acessa lá, você vai ter o link do nosso curso, tá bom? Para você poder acessar a página e adquirir com essa super promoção, com esse super cupom de desconto que é o Destravando 20, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Passou a hora do merchan, né? 4. Dentre as funções administrativas, há aquela que se caracteriza como coletiva, partindo do princípio da responsabilidade compartilhada. Aqui, pessoal, já vamos pegar um outro conceito daqueles iniciais que eu disse para vocês, que são cobrados pela nossa banca, que é o quê? O conceito de controle administrativo, tá bom? O conceito de controle dentro do processo administrativo, opa, cadê meu pincel? Tá aqui. O conceito de controle dentro do processo administrativo, ele vai envolver o quê? A definição de padrões. Deixa eu botar aqui embaixo. Ó, ele vai envolver a definição de padrões. Vai envolver ainda, o que mais, professor? Vai envolver o monitoramento do desempenho. No controle, nós temos o monitoramento, certo? No controle, nós temos ainda a avaliação. No controle, nós temos ainda, junto com a avaliação, o que seria quase uma consequência, certo? A ação corretiva, certo? A ação corretiva.
ok? Então, o controle dentro do planejamento administrativo, dentro do processo administrativo, vai envolver, perdão, garganta seca de novo, a garganta está bem sequinha ultimamente, acho que o tempo bem não está colaborando muito não. Pronto, vamos lá, continuando. O controle no processo administrativo vai envolver todos esses elementos. Definição de padrões, monitoramento da realização desses padrões, a avaliação desses padrões e as ações corretivas necessárias antes, durante e depois do processo, tá bom? Vamos lá, continuando. Dentre as funções administrativas, há aquela que se caracteriza como coletiva, partindo do princípio da responsabilidade compartilhada. Ou seja, o controle não deve ser individual, deve ser geral. Em organizações de maior porte, tal função ganha contornos na estrutura, seja através de sistemas regulares de acompanhamento das atividades em cursos ou mesmo em unidades estabelecidas no desempenho organizacional, com funções de assessoramento e mitigação de eventuais desvios ocorridos, ou seja, o estudo, a análise, a correção desses desvios que podem acontecer. A função administrativa em questão é o que? Controle, certo? É a função de controle. Próxima. 5. O controle é um conceito que pode ser aplicado a diferentes níveis organizacionais. Para cada um desses níveis, existem atividades e processos que devem ser monitorados e avaliados. Acerca dos níveis organizacionais, assinale a afirmativa incorreta. Vamos lá. Nível tático. Qual o foco do controle? Foco no desempenho das unidades ou áreas funcionais da organização. Perfeito. Tá batendo o tic-tac aqui, tá certo? B. Nível operacional. Foco no desempenho de atividades operacionais. Perfeito. O foco do controle tem que focar realmente nesse ponto, certo? No desempenho dessas atividades. Nível estratégico. Foco na realização da missão, visão e estratégias com forte orientação interna e no desempenho da organização como um todo. E D. Só uma pequena observaçãozinha aqui, certo? Nível operacional, preocupação com a eficiência e consumo de recursos. No caso aqui, pessoal, no nível estratégico, a banca nos colocou aqui, certo? Como gabaritando na letra C, certo? Opa, na letra C, certo? Ele colocou aqui, o controle no nível estratégico é o foco na missão, visão e estratégia, forte orientação interna, não, forte orientação externa, tá bom? Forte orientação externa e no desempenho da organização como um todo. A orientação principal da parte estratégica é o que está sendo desenvolvido externamente para que o nível estratégico eu possa aplicá-lo à administração internamente, tá bom? À administração interna da empresa. Então, o foco, o controle não é no nível da orientação interna, e sim na orientação externa da empresa, tá bom? Vamos lá. E 6, para fechar aqui nossas questões da noite, tá bom? A denominação função controle está relacionada com agrupamento de atividades necessárias para realizar aquilo que foi planejado, orientação e indicação do comportamento dos indivíduos no sentido de objetivos a serem alcançados, a busca por assegurar que os objetivos pretendidos realmente foram alcançados, certo? D. Determinação de forma antecipada do que se deve fazer e quais objetivos se deseja alcançar. E letra E. O desenvolvimento da missão e dos objetivos e estratégias da organização. O nosso controle, pessoal, ele está relacionado ao quê? Nossa letra C. A busca por assegurar que os objetivos pretendidos realmente foram alcançados, tá bom? É isso que o controle, a gente volta aqui, na parte do controle, a definição de padrões para poder realizar as ações, o monitoramento, a avaliação e a correção. E essa correção aqui, ela é constante. Só um destaquezinho aqui, ó. A parte da ação corretiva aqui, ela é constante. Ela é constante. Ela não é somente a posteriori, certo? Ela é constante. Essa ação corretiva não vai acontecer somente após a avaliação. Ela acontece antes do processo. Você já vai realizando ações durante o planejamento. Temos que já fazer pequenas correções aqui para poder nos ajustar.
São ações corretivas que você já começa a fazer para garantir que o objetivo seja alcançado. Durante o processo, quando você começa a identificar alguns pontos de correção necessária e também após, para poder, quando iniciar um novo ciclo, você possa já vir com essas correções sendo realizadas, tá bom? Então, nós temos aí como destaque no controle o que? O foco em atingir os objetivos pretendidos inicialmente, tá bom? Para poder fechar aqui, mais uma vez, deixando para vocês aí o nosso cupom de desconto, Destravando 20, que vai fazer com que você consiga o nosso curso somente de resolução de questões, tá bom? É um curso somente voltado para a resolução de questões, faz com que ele fique com o nosso cupom aí de R$ 129,40 por R$ 103 reais, que você pode dividir até em 10 vezes, tá bom? Pessoal, deixa eu voltar aqui para a tela cheia. Foi um prazer estar com vocês aqui essa noite, tá bom? Eu espero que vocês possam conseguir alcançar o êxito de vocês. Qualquer dúvida, podem me chamar lá no meu Instagram, Prof. Carlielder Torcati, que eu vou atender a vocês com todo o prazer, tá bom? Para ajudar vocês a alcançar o objetivo, que é o quê? A tão sonhada aprovação no concurso da Polícia Penal. Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês, deixem o like e, se puder, nos siga lá no nosso Instagram, Fábrica de Bizu Oficial, e também se inscreve aqui no nosso canal, Fábrica de Bizu Oficial. Valeu, boa noite, até a próxima. Fui!